friozinho tá aí, né? Amanhece bem geladinho. A hora que eu tenho que passear com o meu cachorrinho é um ó, porque é logo no amanhecer, às 6 horas da manhã. Mas estamos no inverno, então temos que ter o inverno. Nenhuma queixa, só gratidão. Semana foi boa, fácil, tranquila, sossegada. Antes de mais nada, quero lembrar a vocês que temos aí mais de 80 títulos, filmes aí pra você, se quiser rever alguma coisa, ou ver, ou isso e aquilo. Estamos procurando manter, né? Gravando alguns temas ao longo da semana. Os temas são escolhidos assim, aquilo que me chama a atenção, aquilo que me evoca a memória. Atendo também os pedidos, se alguém quer que conversemos sobre alguma coisa, é só mandar aí. Tem um lugarzinho aí para vocês colocarem, além do like e essa coisa toda. Enfim. E nessa semana estava eu pensando, né, no que nós poderíamos estar conversando um pouco. Um tema que me passou pela cabeça, mas não deu muito fundo, mas eu creio que volto a falar sobre isso, foi sobre a pressa, aquela ansiedade de tudo acontecer na mesma hora, E nesse lance de tudo acontecer na mesma hora, me levou numa trilha, né, de pensamento que eu lembrei de uma historinha que eu assisti no filme lá atrás, não lembrava bem nada, enfim, fui pesquisar e encontrei esse filme apocalíptico com a direção do Mel Gibson. Gosto muito do trabalho do Mel Gibson. Um filme lançado em 2006, então provavelmente foi a época que eu o assisti. Achei até muito incrível, né, quando coloquei o DVD na máquina. Meu Deus, não era o idioma usado no filme, não era o inglês, não era o francês, não era o japonês, não era um idioma totalmente diferente. E eu fui pesquisar e o Mel Gibson usa o idioma nativo. Nativo que? Maia, né? Que ele fala de uma história dentro dessa tribo. E tem um momento, né, dentro dos rituais todos, que ele ilustra bem alguns dos rituais dessa tribo. Também alguma coisa que me atrai bastante em termos de história, né? Aquilo que se tinha perdeu-se, né? Perdeu-se. O máximo que a gente tinha a respeito. Mas o pajé, o mais velho da tribo, à noite sentava-se à volta de uma fogueira com toda a tribo e contava uma história. O mais próximo disto, né, era aquela conversa ao pé do fogão, né? Que em alguns lugares mais interioranos tinha, né, o fogão a lenha, noite de inverno, sentava-se e contava histórias, né, que é muito interessante. Mas nesta tribo especificamente, o pajé sentava com a tribo e contava uma história. E tem uma história que eu lembrei e tomo a liberdade de trazer essa história, me levou a uma reflexão. Vou ler a história para vocês e aí nós conversamos. Diz o seguinte: um homem estava sentado sozinho, assolado pela tristeza. E todos os animais chegaram-se perto dele e disseram: não gostamos de vê-lo tão triste. Peça o que quiser e você terá. O homem disse: quero ter a vista boa. O falcão respondeu: você terá a minha. Aí o homem disse: quero ser forte. O jaguar disse: você será forte como eu. Então o homem disse: há muito tempo quero saber os segredos da terra.
Aí a serpente respondeu: eu os mostrarei a você. E assim foi com todos os animais. E quando o homem recebeu todos os dons que eles podiam dar, ele foi embora. Então a coruja disse para os outros animais: agora que o homem sabe muito e pode fazer muitas coisas, de repente eu fiquei com medo. O servo disse: o homem tem tudo o que precisa, agora a sua tristeza findará. Mas a coruja respondeu: não, eu vi um vazio no homem, profundo como a fome que ele nunca saciará. Isso que o deixa triste é o que faz querer sempre mais. Ele continuará tomando até o dia em que o mundo dirá: eu não existo mais e não me sobrou nada para dar. Pensei nessa insatisfação, essa inconstante insatisfação. Não é só, eu queria isso, você tem que achar outra coisa. Não é isto. É algo de um pouco mais profundo, que é essa tristeza arrastada e a não valorização daquilo que se tem. Nós não vamos ter tudo. Nós vamos ter o que é necessário. E sim, se pensarmos um pouco mais nessa história, veremos que temos tudo. Tudo que os outros animais têm, concentrado em numa expertise de um. E que vai muito da forma como se usa essa expertise. Mas a insatisfação, essa inconstância, esse arrastar dessa tristeza, por achar sempre que está faltando alguma coisa. Sempre. E isso realmente nos leva a ver que não há nada que nos satisfaça. Quantos de nós estamos aí numa vida boa? Olha a volta, sua vida está boa. E você pode não ter, não tenho um mundo, eu queria estar nas Bahamas, sei lá eu. Tá, hoje você está aqui. Eu queria ter uma saúde perfeita. Meu Deus, a sua saúde está relativamente boa, pertinente à tua idade. Eu queria... Você tem amigos à sua volta e que você não fomenta, isto é, que você não alimenta. Que você, muitas vezes, só cria discórdia. Às vezes, e quantas vezes nós usamos, o aguço desse olhar, essa visão maravilhosa que eu queria ter, só para colocar defeito, só para enxergar os defeitos. E quantas vezes usamos a nossa força, sim, a força de caráter, a força de valores, não a força física em si, mas a força do caráter. Usamos, só fazemos burrice de pensar não coerentemente com aquilo que se tem. Saber os segredos da Terra. Meu Deus, olha a tecnologia aí. Logicamente, quem estuda, quem se informa, cada dia descobre mais alguma coisinha, mas você não cuida do vazio que você tem na sua janela. Toda vez que vai molhar a plantinha, às vezes você se queixa ou esquece ou afoga. Então, o uso que temos que fazer com aquilo que temos, que é a riqueza.
A coruja, quando o homem vai embora e ela fala da preocupação dela, ela fala de algo que nos assola. Nos assola. Ela fala de uma coisa chamada medo. Medo. É o medo. O medo nos distancia daquilo que podemos fazer. Desconfiança. Receio do que se é. Tudo nos assusta. O que vai ser amanhã? Depende do que você está fazendo hoje. O que você vai colher depende da semente que você coloca na terra e como você cuida. E normalmente nós passamos adiante. Deixa a vida me levar. Sim, deixa a vida me levar. Mas a força que cada ser tem para atingir uma vida melhor na simplicidade e não na ganância, na humildade e não no orgulho, na paz e não na guerra. Os extremos existem para que a gente possa aprender do equilíbrio. Por isso que existe o dia e a noite, para que a gente aprenda a aproveitar o que se tem do dia e o que se tem da noite. É simples, a vida é simples. Então, por que teimamos em piorar aquilo que é simples? E olha, gente, o dia que tivermos que dizer que não existimos mais, realmente vai ser aquele dia em que eu vou descobrir que eu não tenho mais nada a oferecer. Quanto mais fizermos, mais teremos por fazer. E mais fazer. Então vamos tornar nossa vida ativa. E vamos achar um tempo de reunir ao pé da fogueira e contar histórias. Não como antigamente. As histórias de hoje são do momento de hoje. E tem muitas histórias para serem contadas e aprendidas. Mas é preciso saber enxergar. É preciso saber apreender. É preciso enfrentar seus medos, suas inseguranças e dar a chance para o aprender, o desenvolver, o amar. Cuidem-se. Semana que vem tem mais. Beijo grande.